Salve tricolores, Sartor aqui na voz, me siga lá no Instagram e também não deixe de seguir aí os craques em todas as plataformas digitais, certo? Inscreva-se no canal, dá essa força, dá essa moral para cada vez mais aí o nosso canal crescer, beleza? Então falando de Botafogo 2, São Paulo 2, um jogo maluco lá no Rio de Janeiro, na primeira etapa eu avalio que foi, na minha concepção, o jogo mais equilibrado. O Botafogo ali quase abriu o placar aos 7 minutos com o Savarino. O Rafael, desde aquele minuto, ele já estava como o protagonista ali dentro da partida. Não à toa que foi o melhor da partida, né, salvando ali o São Paulo, né, de uma possível virada, uma possível derrota aí no jogo de hoje. Uma coisa que me chamou muita atenção ali no começo do jogo é que o Cuiabano, o lateral esquerdo do Botafogo, ele estava extremamente livre, à vontade ali para fazer as jogadas. Então a marcação tanto do Cedric quanto do Ferrarese, né, não foram boas aí. Só foi dar uma equilibrada mais aí na segunda parte do jogo. Mas continuando a falar da primeira etapa, o São Paulo foi só chutar gol aos 14 minutos, né? Um bom chute aí do Caleri, onde teve uma intervenção do John. O Ferreirinha quase também fez um golaço, né? Onde depois foi ali um escanteio. E aí depois desse lance, no minuto seguinte praticamente, o Ferreirinha de fato conseguiu abrir o placar aí com um golaço no ângulo. Atenção, craque Neto, hein? Faltam apenas 6 gols aí para o homem, para você fazer o programa Os Donos da Bola de Tanguinha. Então, não só os São Paulinos, mas eu acho que muita gente aí, para entrar na brincadeira e tudo mais, está torcendo muito para esse momento aí da TV esportiva brasileira. Mas continuando a falar desse jogo maluco aí, no Rio de Janeiro, 5 minutos depois, o São Paulo, infelizmente, é um time que não consegue segurar resultado, não consegue segurar o placar. O Savarino fez um golaço também, sem chances ali pro Rafael, um chute ali na diagonal, muito mais distante inclusive do que o Ferreirinha, que foi dentro da área, empatando aí a partida. Mais pra frente teve aí a contusão do Caleri, um problema no joelho. O Caleri aí ele tem que ser benzido, tem que ir na macumba, tem que ir numa missa de sétimo dia, numa igreja evangélica, qualquer coisa, porque a fase do homem tá péssima há mais de um ano. O Caleri jogou bola em 2023. Desde então não tem jogado mais porra nenhuma. E o André Silva, quando entra, sempre demonstra uma efetividade muito maior do que o Caleri. Não à toa que ele fez aí o segundo gol do São Paulo no final da partida, né, 2-1, o primeiro tempo, e antes desse gol teve dois lances polêmicos aí na partida. O primeiro deles é um possível pênalti em cima do Cuiabano, uma falta do Alan Franco, mas aí eu vi revisão do VAR e na minha concepção foi bem anulado, porque de fato há um toque ali nas costas do jogador adversário, só que tanto o Alan Franco quanto o Cuiabano eles tropeçam ali antes, né, desse contato, e para mim não houve absolutamente nada, né, vida que segue. E no lance seguinte há um gol do São Paulo, gol do Ferrarese, porém ali na jogada o Alves, que hoje foi titular mais uma vez, né, moleque da base, participou do lance, e de fato ele estava impedido, não o Ferrarese, mas participou do bem do lance, na minha avaliação também muito bem anulado, né. Eu acho que é isso, o juiz ele não fez uma brilhante, né, partida ali, né, num contexto geral, mas quando ele precisou do VAR, ele agiu da maneira correta depois, né, de assinalar aí a jogada tanto do pênalti quanto esse possível impedimento aí para o tricolor. E já na segunda etapa, eu gostei muito ali do jogo também, de um modo geral, do Ferrarese. O Ferrarese ele me lembra em alguns momentos muito Lúcio, né, o zagueiro que era da seleção brasileira, fez história aí no Bayern de Munique também, de às vezes pegar a bola, ir lá na frente, às vezes meter o louco e tudo mais. E também o Marcos Antônio, né, ali sendo motorzinho ali no meio de campo. Eu acho que ele foi muito mais afetivo do que o Alisson, por exemplo, no jogo de hoje. Mas de qualquer maneira, o segundo tempo o Botafogo, na minha visão, comandou as ações. Não à toa que o Rafael fez brilhantes defesas, assim, especialmente aos 26 minutos do segundo tempo, onde ele fez duas defesas seguidas, tanto numa cabeçada, depois no rebote ali do Savarino. Realmente, pô, ele foi o nome aí desse empate.
Só que infelizmente ele não conseguiu salvar aos 38 minutos aí a cabeçada do Igor Jesus, né, que o Rafael Nada pôde fazer empatando a partida. E aí até o final foi um Deus nos acuda, Botafogo sempre tentando. O São Paulo ainda teve algumas substituições, até mesmo saindo Ferreirinha, Ferrarese, entrando o Rodriguinho. Fazia muito tempo que não jogava, né? Entrando também o Lucas Ferreira, mas o jogo continuou dessa maneira, 2-2. Eu acho que o grande problema, na minha visão, é essa sequência de empates. Uma coisa é empatar o jogo de hoje, né? Eu acho que o São Paulo, principalmente no primeiro tempo, fez um bom jogo. E empatar com o Botafogo no Rio de Janeiro não é um mau negócio. Porém, você empatar em casa com o Sport e ter o jogo na mão também contra o Cruzeiro, que é um eterno freguês, e também deixar empatar, aí é um grande problema. E aí combina toda naquela questão também do trabalho que vem apresentando aí pelo Luiz Ubeldia. E após o apito final também houve ali uma discussão. O Alan Franco aparentemente estava cobrando o Luciano em algumas questões ali durante o jogo. Por si, o André Silva ele foi intervir na situação, meio que defendendo o Luciano, e o Alan Franco aí também cobrou ele ali, ficou um clima totalmente pesado. Eu acho que é normal acontecer isso, tanto dentro de campo quanto depois no vestiário. Eu acho que isso também é um sinal de positivo, porque de fato São Paulo poderia vir com 3 pontos, né? Nessa rodada aí do Brasileirão, a primeira, né? A vitória do campeonato. Infelizmente aí são 4 empates seguidos, então complicadíssima aí a vida do São Paulo dentro do campeonato. E agora a gente vai focar aí nas ações aí contra o Santos, né, na próxima semana, o jogo que vai ser no Morumbi, e vamos ver como que vai estar aí, né, o retorno do Neymar jogando no Morumbi aí depois de tantos anos, beleza? Mas é isso, pessoal, tamo junto, forte abraço.